E aí pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos retomando o nosso módulo de tabela periódica e ligações e que agora nós vamos estar falando sobre um tema que costuma ser muito complicado e que hoje a gente vai desenrolar bem direitinho, que é a tal da geometria molecular. Igor, esse negócio de geometria molecular é todo cheio de nome estranho, tem um negócio que eu não consigo entender de jeito nenhum. Pois é, ele tem alguns nomes que parecem estranhos e a gente vai ver que não. Eles são na verdade nomes muito bem dados. Só que a partir de uma lógica que a gente não costuma enxergar muito bem. Então vamos por parte, vamos entender o que é que a gente precisa fazer para montar. A primeira coisa que a gente precisa é compreender o conceito de domínios eletrônicos. E o que é que são os domínios eletrônicos? Basicamente, quando a gente tiver um átomo, que ele vai ser o nosso átomo central, a gente vai dar uma olhada na quantidade de quê? De átomos ligantes e de pares de elétrons que estão sobrando. Por exemplo, se nós pegarmos a água, ela é basicamente o quê? H2O. O hidrogênio tem um elétron, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai fazer uma ligação aqui com o hidrogênio. Beleza, agora ele está com 8, está estável. O hidrogênio está com 2, está estável. E quantos domínios a gente vai ter aqui? A gente conta 1, 2, 3 e 4. Então nós temos 4 domínios, dos quais 2 são átomos e 2 são pares de elétrons. Então nós temos 4, dos quais átomos e elétrons, vamos ter 2 e 2. Beleza, e o que acontece com o CO2? Nós vamos ter o carbono, uma dupla com oxigênio, outra dupla com oxigênio. E o carbono ele é da família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, dos quais ele usou já 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele já usou todos. Então, quantos domínios eletrônicos ele tem? Ele tem 1, 2. Ele tem 2, dos quais 2 são átomos e nenhum é par de elétrons. E se a gente pegar um outro caso, que é do NH3, o nitrogênio é da 5A, ele tem 5 elétrons. Ele vai se ligar com 3 hidrogênios. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos ter 1, 2, 3 ligações. E quantos domínios nós vamos ter aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente basicamente está contando o quê? Os ligantes e os pares de elétrons livres. Então nós temos aqui 4 domínios ao todo, dos quais 3 são átomos e 1 é um grupo de elétrons. Tudo bem? Simples? Igor, por que a gente está tendo que ver isso daí? É porque existem algumas formas básicas para o número de domínios. E a partir daí que a gente tem as variações. Vocês vão entender bem direitinho daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos primeiro conhecer as formas básicas. Vamos sim, Igor, mas calma lá, eu sei que é um bocado de coisa. Quantas são essas formas básicas? São poucas, pessoal, são 5. Dá para a gente literalmente contar nos dedos, como vocês vão ver mais para frente. Então nós vamos ter com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6 domínios, tudo bem? Vamos lá. Quando nós temos então 2 domínios, o que é que vai estar acontecendo? Em verde aqui, pessoal, a gente tem o átomo central e aqui nós temos os outros domínios. Quando nós só temos os 2 domínios, o que acontece é que eles tendem a ficar em reta. Por quê? Porque eles querem ficar o mais longe possível um do outro. Então se a gente tem 2 domínios, se por acaso a gente movesse ele, por exemplo, para cá, ele ia estar ficando mais pertinho, não iria? Então, o melhor que ele pode fazer para ficar longe é justamente ficar numa linha. Por isso que a gente chama isso daqui de linear. Quando a gente tem 3, a gente já fica com uma estrutura um pouquinho diferente, que é essa que a gente está vendo aqui. Eles estão distribuídos, e deixa eu tirar aqui os átomos para vocês entenderem o porquê que ele tem o nome que ele tem. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo, se você der uma olhada aqui, ficaram pontinhos no lugar que estavam os átomos. Então, se a gente ligar os pontinhos, nós vamos ter uma forma que está definida aqui. E que forma é essa? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Nós temos um triângulo. Por isso que essa geometria daqui vai ser chamada de triangular. Tudo bem?
Beleza. Dando sequência então às nossas formas básicas, nós vamos ter então com 4 domínios. O que é que está acontecendo? A gente tem aqui em verde o nosso central e os 4 estão espalhados. Vocês conseguem ver alguma forma já por aqui? É um pouco mais complicado, né? Por isso que nem sempre facilita quando a gente vê aquelas molinhas que às vezes os professores levam para mostrar para a gente. Mas o que é que a gente pode fazer? Vamos tirar aqui de novo, ficar com os pontinhos. Vamos ligar. A gente está ligando aqui o contorno. Opa, já formamos aqui um triângulo. Está faltando ligar com aquele átomo que estava lá em cima. Então nós vamos ligar daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Opa, a gente tem uma espécie de pirâmide. E essa pirâmide daqui, ela é especial, porque todos os lados dela são iguais. E ela tinha quantos átomos? Quantos domínios? 4. Então o que é que está acontecendo? 4 é tetra. Esse aqui é um tetraedro. E só para mostrar uma coisinha para vocês que é importante, percebam que o átomo central ele está dentro da pirâmide. Ele está contido aqui dentro. Tudo bem? E aqui, pessoal, nós vamos ter com 5 domínios. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E o nosso átomo central. Vocês conseguem ver alguma coisa já por aqui? É como se a gente tivesse o quê? Vamos ligar os pontinhos. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Nós temos um triângulo, mas está faltando ligar aqui na ponta, né? Então temos daqui para cá e até aqui. Então nós temos o quê? Uma pirâmide desse lado, mas ainda está faltando fazer o outro. Então nós temos daqui para cá. Opa! Então se nós olharmos aqui, o que é que está acontecendo? A gente tem uma pirâmide, 2 pirâmides. Uma de cada lado. Deixa eu colocar isso aqui transparente para facilitar a nossa visualização. Então o que é que está acontecendo? Nós temos 2 pirâmides. E a base dessa pirâmide é o quê? É um triângulo. Tudo bem? Então justamente por isso, quando ela tem os 5 domínios, ela vai estar sendo chamada de bipiramidal. Tudo bem? E finalmente, nós temos a nossa última forminha básica, que tem 6. Olhando para cá, vocês têm alguma ideia do que é que está acontecendo? Então, rodando aqui um pouquinho para vocês tentarem adivinhar. Vamos lá, vou tirar aqui os átomos e ficar com os pontinhos. Então o que é que a gente tem? Vamos ligar aqui os pontos. 1, 2, 3, 4. Opa, temos um quadrado. E agora falta ligar os pontos ao quadrado. Nós temos um ponto em cima e um ponto embaixo. Opa, parece que a gente já fechou aqui algum corpo. Nós temos uma pirâmide também. E vamos dar uma olhada no que acontece aqui. Mais uma. Outra. Então nós temos o quê? 2 pirâmides de novo. Continuar virando aqui para ficar direitinho. Beleza. E como que é a base da nossa pirâmide, pessoal? Pelo que a gente está vendo aqui, ela é quadrada. Vou colocar novamente transparente. Beleza. Então se a gente devolver os átomos, a gente vai ver que o nosso átomo central está exatamente aqui no meio. E como que a gente vai chamar isso? Já que são 2 pirâmides, bipiramidal. Mas como que a gente diferencia da anterior? Essa daqui a gente vai dizer que tem a base quadrada. Ou seja, ela é bipiramidal de base quadrada. Tranquilo? Então, eu espero que tenha facilitado bastante para vocês agora ver como é que funcionam essas formas básicas. E eu tinha dito que dava para contar literalmente na ponta dos dedos, para facilitar para lembrar, não tinha? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou precisar, pessoal, que vocês me acompanhem agora. Eu vou estar fazendo tudo com base na minha mão, mas vocês podem fazer na mesa de vocês, certo? Essa minha mão aqui vai ser como se fosse a mesa, a princípio. Então, a gente começava contando a partir de 2 grupos. Então faz assim, 2. Depois a gente tinha 3 grupos. Depois a gente tinha 4 grupos. Depois a gente tinha 5 grupos. E depois a gente tinha 6 grupos. E aí, pessoal? Sacaram? Vamos fazer mais uma vez. A gente começa com 2. Depois a gente tem
3, depois a gente tem 4, depois 5, depois 6. Sacaram agora o que é que está acontecendo? 2, a gente tem uma linha. 3, a gente tem um triângulo. 4, a gente é tetra. E é o quê? Aquela pirâmidezinha. 5, olha outra pirâmide igualzinha aqui embaixo. São duas pirâmides e a base é um triângulo. E quando a gente chega no último 6, a gente coloca mais um. A nossa base agora é quadrada, mas a gente tem duas pirâmides. Então assim a gente consegue relembrar quais são as 6 formas básicas para todos os domínios. Tudo bem? Então agora que a gente já tem todas as formas básicas na ponta dos dedos, vamos dar uma olhada quais são as variações que a gente tem dela. E o que são as variações? Você lembra que a gente estava contando o número de domínios separando os átomos dos elétrons? Um átomo ele é grandinho, a gente enxerga. Um elétron a gente enxerga. Sendo assim, o que é que acontece? A gente vai ter que ver quantos deles vão ser elétrons e quantos vão ser prótons. Deixa a coisa mais clara, vamos dar uma olhada. Aqui nós tínhamos com 6. Se todos os 6 forem átomos, a gente vai ver exatamente isso. Mas, o que é que vai acontecer se um deles não for um átomo? Por exemplo, se isso aqui não for um átomo, ele teria 6 domínios eletrônicos, dos quais 5 são átomos. Então, o que é que acontece? A gente deixa de ver esse pedacinho. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui para a gente? É como se a gente não tivesse isso. Então, se ele tem 6 domínios, e ele vai ter aqui os ligantes. 2, 3, 4, 5 e 6. Se ele tem 6 e 6, ele vai ser o quê? Ele era a bipirâmide de base quadrada. Agora que ele está com só 5, ele vai ser simplesmente uma pirâmide de base quadrada. E o que é que acontece se ele perder mais um? Então a gente também deixaria de enxergar este cidadão aqui. Se a gente deixou de enxergar ele, a gente também deixa de enxergar as ligações. Então o que é que isso aqui virou, gente? É basicamente um quadrado, né? Por isso mesmo que isso aqui vai ser chamado de quadrado planar. E se a gente ainda perder mais um, o que é que vai estar acontecendo aqui? A gente vai deixar de ter também estas ligações aqui. E o que é que a gente vai estar vendo então? Deixa eu tirar aqui esse átomozinho, que vai ficar melhor para a gente enxergar. Vocês percebem que a gente vai estar fazendo um T? Se a gente esquecer por um momentinho este pedacinho aqui, nós temos daqui para cá isso daqui acontecendo. Ó. Tranquilos? E se a gente tirar ainda mais um, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ficar com uma linha. Então, aqui nós temos o T e aqui nós temos uma linha. Então, basicamente, o que é que você vai fazendo? A partir daqui, você tira primeiro de cima, depois você tira de baixo, depois você vai tirando das pontas. Tranquilos? Vamos dar uma olhada então quais são as variantes quando a gente tem 5 domínios. Então vamos ver o que acontece quando a gente tem 5. A princípio, a gente tinha o quê? As duas pirâmides de base triangular. Então nós tínhamos uma bipirâmide triangular. Quando a gente perder um deles, vamos ver o que acontece. A gente perdeu esse, então a gente vai perder um bocado de ligações agora. Essa, essa, essa e essa. Parece que não sobrou foi nada, né? Mas então, deixa eu fazer mais um tracinho aqui para vocês enxergarem melhor. Basicamente, a gente vai estar com isso daqui, pessoal. Colocando transparente, os átomos para vocês verem quem está aqui de novo. Vocês percebem que isso daqui é como se fosse uma gangorra, que a gente tem aqui os dois pezinhos, e esse eixo daqui, em que as pessoas podem estar basicamente subindo e descendo, para a esquerda ou para a direita. Então, por causa disso, a gente vai estar chamando esse pedacinho aqui de gangorra. Então, aqui nós vamos ter a gangorra. Se nós tirarmos ainda mais um, o que é que vai estar acontecendo?
gente tira aqui. Se a gente rodar, a gente consegue perceber uma forma familiar de novo, não consegue? A gente está fazendo o que aqui? Está fazendo um T. E essas ligações não existem mais, então vamos apagar. Ou seja, desse pedacinho daqui, apesar de que ele forma um triângulozinho também, o que a gente vai estar enxergando mesmo é o T. Tudo bem? E se a gente tirar ainda mais um, então o que a gente vai tirar aqui também são essas outras ligações, e a gente vai acabar com uma linha. Ou seja, se eles dos 5, só 2 forem átomos, a gente vai ter uma geometria linear. Então, a gente vai ter aqui também o T, e a gente vai ter aqui também linear. Percebam que, inclusive, é igualzinho esse pedaço. Tudo bem? Vamos ver o que é que acontece, então, quando a gente tem 4 domínios eletrônicos. A gente tinha começado, então, com 4. Quem é 4 é tetra, a gente tinha essa pirâmide toda bonitinha, ou seja, uma pirâmide alta. Mas, se a gente perder um deles, o que é que vai acontecer? A gente perde essa ligação, essa ligação, essa ligação. Mas ainda dá para a gente refazer algumas delas. Vamos dar uma olhadinha. Se eu ligar esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. O que é que a gente ficou, pessoal? A gente ficou também com uma pirâmide. Só que agora quem está no topo é o átomo central. É uma pirâmide cotoquinha, né? Ela é muito mais baixinha do que era a outra. Essa pirâmide daqui a gente chama de pirâmide trigonal. De boa, pessoal? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para continuar anotando. Nós vamos ter, com 4 e 4, é tetra. Com 3, nós estaríamos com pirâmide. E o que é que acontece se a gente perder mais um? Se a gente perder, por exemplo, esse daqui, que ele seria também um par de elétrons, ele não é visível, então essas ligações vão todas embora. Então o que é que acontece? Com 2 deveria ser uma reta, mas essa reta está torta, não está, pessoal? Justamente por isso a gente vai falar que ela faz um ângulo. Por causa disso, quando a gente estiver aqui, a gente vai ter uma angular. Ok? E vamos ver o que é que acontece então quando a gente tem 3 domínios. A gente começou tendo um triângulo, não foi? Beleza. Triângulo, triangular. Se um deles desaparecer, a gente vai ter que acabar aqui e acaba aqui. 2 deveria fazer uma reta, né? Mas o que a gente consegue perceber é que essa reta está torta. Então, por causa disso, a gente chama ela de angular. Então, voltando aqui, nós vamos ter, vou colocar em vermelho de novo, aqui 3 e 3, triangular. 3 e 2, a gente vai ter angular. E com 2 só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é uma reta, ou seja, linear. Então, basicamente, o que é que a gente tem que lembrar? É como que a gente vai estar tirando os nossos dedos. A partir daí, a gente consegue chegar até aqui. Espero que tenha ficado mais tranquilo para vocês verem isso. Na nossa próxima aula, eu vou estar resolvendo uma série de exemplos para vocês verem como que a gente consegue aplicar isso. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham ficado tranquilos. Então, pessoal, espero que esteja tranquilo. Se vocês já quiserem começar as listas, fiquem à vontade. Qualquer coisa, até a próxima.